Nem sempre o seu empregador será responsável pelo acidente, mesmo em casos de acidente de trabalho. Isso significa que nem sempre a empresa tem que pagar indenização para o funcionário que sofre acidente de trabalho. E aqui nesse vídeo eu vou te explicar como isso funciona. No fim, você vai entender exatamente quando pode ter direito à indenização por acidente de trabalho e como recebê-la. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que seu patrão não quer que você saiba. Muita gente acha que o fato de sofrer um acidente de trabalho automaticamente já dá direito à indenização, mas não é assim que funciona. Na realidade, o que acontece é que a empresa pode ter que pagar a indenização. Ela pode ser responsável pelo acidente. O que a lei diz é que para responsabilizar a empresa, você precisa mostrar 3 coisinhas. Que o acidente te causou algum tipo de dano, que o acidente foi um acidente de trabalho e que a empresa teve culpa pelo que aconteceu. Essa é a regra geral. Tem uma situação especial em que você pode ter direito à indenização, mesmo sem a culpa da empresa. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Mas a regra geral é que você precisa comprovar 3 coisas. Se faltar alguma, não vai receber indenização. Vamos entender elas aqui com calma. A primeira condição é que o acidente tenha causado um dano. Pode ser qualquer tipo de dano, pode ser um dano moral, um dano estético, um dano material. Imagina um acidente envolvendo um trabalhador que perdeu o dedo durante o trabalho. Ele sofreu um dano estético, que foi a perda do dedo. Esse acidente, sem dúvida nenhuma, causou dano moral, que foi o sofrimento, a dor, a sensação do membro fantasma. Além disso, talvez esse trabalhador tenha custo com medicamentos e até com a prótese que vai precisar. Todos esses são exemplos de danos. Cada um pode dar direito a um tipo diferente de indenização. E quando você sofre mais de um dano, pode acumular as indenizações. Obviamente, se você sofre um acidente leve, que causou um arranhão, algo que não te deixou sem trabalhar, que não te causou uma bala emocional muito grande, dificilmente ele vai te dar direito à indenização. Um exemplo é você tropeçar durante o trabalho. Você cai ali no chão, mas não se machuca. Isso não te dá direito à indenização. Ah, Ivan, então quer dizer que para receber indenização eu preciso quebrar algo, cortar ou algo sério assim? Não necessariamente. Imagina a situação de uma técnica de enfermagem que vai aplicar uma medicação em um paciente. Ela está ali no plantão de 14 horas, ela está exausta. O que acontece é que ela se distrai e acaba se furando com a agulha. O que ela não sabia é que aquele paciente era um paciente soropositivo. Um furo pequeno de uma agulha não causou uma lesão grave, mas sem dúvidas teve uma bala emocional bem intenso. Ela vai ficar meses sem certeza se foi contaminada. Vai precisar fazer exames, tudo isso gera um constrangimento grande e essa técnica de enfermagem pode sim ter direito à indenização por danos morais. E também a outros tipos de indenização, caso chegue ao ponto de realmente ser contaminada, tá certo? Agora, seguindo em frente, a segunda condição é que o acidente precisa ter sido causado por causa do trabalho e o dano precisa ter sido causado por esse acidente. Essa condição é mais simples. A lógica aqui é que não dá para você exigir a indenização por um dano que não está ligado ao acidente. Por exemplo, você sofreu um acidente de trabalho e quebrou o pé. Você foi para o hospital, mas fizeram tudo de errado. Você foi tomar anestesia para engessar e no fim das contas acabou precisando amputar a perna. Olha só que loucura. Um simples pé quebrado acabou virando amputação. Você inclusive conseguiu provas ali de que o erro foi do médico anestesista. Nesse caso, seria bem delicado relacionar esse dano específico, essa amputação, ao acidente. Tá conseguindo enxergar? Uma situação bem diferente seria se uma pessoa sofre uma queda de um lugar muito alto durante o trabalho e fica toda quebrada. Passa ali 1, 2, 3 meses internado e devido às complicações do acidente, vem a óbito. Nesse caso, o que levou à morte da pessoa não foi um erro médico, foi as lesões do acidente. Deu para entender direitinho? Se ficar com qualquer dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou te responder. Mas seguindo aqui, a terceira condição é a culpa da empresa. Esse aqui é que define as coisas. Muitas vezes o acidente não aconteceu por uma falha da empresa. E quando isso acontece, ela não tem responsabilidade. Ivan, e quando a empresa é considerada culpada por um acidente? A situação clássica de quando isso acontece é quando a empresa não entrega EPI adequado e isso te causa um acidente. Ou então quando você está operando uma máquina e ela não tem dispositivos de segurança adequados. Tudo isso são exemplos de situação que evidenciam a culpa da empresa. Quando você preenche todas essas 3 condições, a empresa é considerada responsável pelo seu acidente. Isso significa que ela vai ter que pagar a indenização por tudo que você sofreu. Aí vem aqui comigo, presta bem atenção. Tem uma exceção em que algumas pessoas podem ter direito à indenização, mesmo que a empresa não tenha culpa. Ou seja,
basta que o acidente tenha causado um dano. Para isso acontecer, você precisa ter sofrido esse acidente enquanto realizava uma atividade de risco muito alto. Por exemplo, a indústria metalúrgica é considerada uma atividade perigosa, que expõe seus empregados a muitos acidentes. A mesma coisa acontece na construção civil, quando alguém que trabalha nessas atividades se acidenta, mesmo que a empresa não tivesse nenhuma culpa, ela tem que pagar a indenização. Outro exemplo disso é o caso da técnica de enfermagem que vimos no começo. Enfermeiros e técnicos de enfermagem têm um alto risco de sofrer perfuração. Quando isso acontece, mesmo que o acidente tenha acontecido sem culpa alguma da empresa, ela tem que pagar. Não tem uma lista bem definida de que profissões são essas que entram nessa exceção, mas além desses exemplos que já te dei, quem trabalha externo e sofre assaltos, quem trabalha de motocicleta e sofre acidentes de trânsito, bancários que sofrem assaltos, são exemplos de profissionais que recebem indenização independente da culpa da empresa. Então vamos lá recapitular tudo que falamos até agora. Se você sofre um acidente de trabalho, você não vai ter direito à indenização automaticamente. Você só vai receber indenização se o acidente causou algum dano, se o acidente tiver acontecido por causa do trabalho e se a empresa tiver culpa. Essa última condição pode ser dispensada quando você trabalhar em uma atividade muito arriscada. Aí muita atenção aqui. Isso que eu estou falando é só sobre as indenizações. Isso aqui não tem nada a ver com os benefícios que você pode ter direito lá no INSS. Lá não tem nada a ver com estabilidade, nem nada disso, tá bom? Isso que falei é só sobre indenização. Se você quiser saber quando poderá receber outros direitos, quais os direitos que você pode ter, nesse vídeo aqui explico detalhadamente 11 direitos de quem sofre um acidente de trabalho. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vai lá conferir o próximo vídeo.